te doy. Toma nota de su correo, ¿no? Dou. Sí, ahora. Sim, eu dou meu consentimento para a imagem da entrevista, que é tributado, então, ser usado como material de aprendizagem ao seminário Lidar com Inovação na Formação. Concordo também que a LAIS publique no seu site o material informativo. Ahora sería su nombre, su cargo y la escritura. Eu sou Isabela Cardoso de Matos Pinto, sou diretora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, também coordenadora do GT, do Grupo de Trabalho e Educação na Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a nossa Abrasco, coordeno esse GT. Sou também professora adjunta da área de Recursos Humanos em Saúde, Gestão em Saúde e Políticas de Saúde no Brasil. Ante los nuevos retos de los sistemas sanitarios en las sociedades actuales, las nuevas competencias que aparecen como necesarias para ser afrontadas por los profesionales deberían ser. Bem, no Brasil, falando dos investimentos que temos feito, na grande preocupação nossa hoje, o grande desafio é articular a gestão do trabalho com a educação na saúde. É que possamos identificar, a partir das necessidades cada dia mais complexas do nosso sistema público de saúde, que é um sistema que se quer universal, equitativo, igualitário, e para enfrentar esses desafios temos feito essa articulação e esse estreitamento entre os processos de trabalho em saúde e a formação em saúde. Discutir hoje os modelos de formação tem sido uma preocupação nossa, problematizar esses modelos, e temos trabalhado em função do projeto que temos da nossa reforma sanitária brasileira e do que precisamos no processo formativo corrigir em relação aos perfis necessários ao nosso Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, no Brasil, nós temos investido em discutir os modelos de formação, em reformas curriculares para aqueles cursos profissionalizantes, a exemplo da medicina e da enfermagem, e em modelos inovadores da formação com bacharelados interdisciplinar em saúde, onde trabalharíamos com regime de ciclos. No primeiro momento, os alunos entram no bacharelado interdisciplinar e têm uma visão geral da saúde e do cuidado. Em seguida, eles fazem a opção por um curso profissionalizante. E temos investido também em cursos novos, a exemplo do curso de saúde coletiva recentemente inaugurados no Brasil. Nós estamos formando as primeiras turmas, já temos 2 turmas de egressos, e essa é uma novidade que eu acho interessante, porque nós tínhamos a formação do sanitarista a nível de pós-graduação, que é uma questão, a gente tenta corrigir as necessidades do sistema a partir da pós-graduação. Então, antecipando essa formação do sanitarista, resolvemos investir um projeto com um certo grau de amadurecimento, porque já vínhamos ao longo de 10 anos pensando nisso, porque temos uma trajetória no campo da saúde coletiva de pensar mais inicialmente como pós-graduação, e agora não, nós temos um curso de formação que é a graduação em saúde coletiva, que antecipa a formação de sanitarista. E esse é um grande investimento que nós temos feito na perspectiva de consolidar o nosso sistema de saúde no Brasil. ¿Qué competencias necesitamos para actuar de una forma innovadora en nuestro espacio de trabajo? Bem, hoje, como eu disse, eu acho que um dos grandes desafios é a gestão dos processos de trabalho, a gestão do trabalho em equipe, porque nós temos a definição, claro, se nós pegamos os projetos de curso, as competências que estão postas em cada um deles. Se você pega o projeto político-pedagógico da medicina, se você pega o projeto político-pedagógico da enfermagem, da fisioterapia, enfim, das profissões de saúde, que lá são 15, nós temos as competências e os perfis com que esses egressos saem tecnicamente competentes, mas o que a gente tem sentido, necessidade em fortalecer para os processos de trabalho de saúde, em termos das competências, ela vai, que é a dimensão do conhecimento, portanto, a dimensão epistemológica, da gente poder refletir com esses alunos sobre o complexo saúde, doença, cuidado, mas também numa dimensão organizacional e numa dimensão relacional. Essa é uma questão importante, o trabalho em equipe. Quando nós estamos discutindo, temos um elenco de competências, sim, mas quando estamos discutindo modelos de avaliação de desempenho, esta tem sido uma preocupação. Não eu computar número de atendimentos, número de prescrições, enfim, mas que eu possa
ver como o impacto nesse processo de trabalho para a qualidade de vida do paciente. Como é que eu posso, por exemplo, ampliar um escopo de uma determinada profissão se eu tenho falta de outros profissionais? É um debate no Brasil, por exemplo, a enfermagem deve fazer o parto? Né? Essa tem sido uma discussão que está a cargo apenas do médico. Né? E tem desaparecido, por exemplo, a figura das parteiras, que era muito comum em municípios onde não temos médicos. Então, vem toda uma manifestação dos gestores em que, por que não a enfermagem, na perspectiva da obstetrícia, poder fazer isso, já que faltam médicos. Então, são discussões que passam, né, pelas competências específicas, e aí é uma discussão que envolve conselhos, que envolve as categorias profissionais, e esse eu acho que é uma discussão muito forte que temos tido no Brasil atualmente, na perspectiva de poder suprir esses vazios, né, profissionais que existem numa dimensão, né, como é o nosso grande, como é o nosso país. ¿Necesitamos innovar en nuestra forma de aprender? ¿De qué forma? Sim, sim. Ainda estamos muito, e isso nós temos feito também uma discussão muito intensa de trabalhar, por exemplo, na formação, na perspectiva de módulos e não de disciplinas, né? E isso implica numa nova forma de trabalhar, né? Em metodologias de ensino-aprendizagem que não são pautadas em disciplinas, em fragmentos, né? Mas, por exemplo, algumas experiências no Brasil dão conta de que em alguns módulos nós temos vários profissionais de várias áreas juntos, trabalhando, né? E não assim, eu tenho uma disciplina de fisiopatologia, eu tenho uma disciplina de patologia, eu tenho uma disciplina que é só da enfermagem, eu tenho uma disciplina que eu reúno apenas os fisioterapeutas ou os sanitaristas, mas que a gente possa... Quer dizer, o exercício do trabalhar junto, né? Do trabalhar em equipe eu acho que é uma inovação que a gente precisa investir mais nesses modelos, né, menos disciplinares e mais agregadores. Esse é um desafio que temos enfrentado. E isso precisamos investir também na formação docente, que é uma das dificuldades naqueles cursos que estão lidando com as reformas curriculares. Né? Porque nós temos o currículo formal, que está lá posto, que você lê e diz, não, esse projeto é muito bom, esse projeto político-pedagógico. No entanto, nós temos os currículos ocultos, né? Aquilo que se dá na relação professor-aluno, aquilo que se dá na prática real. Né? Então, que práticas tradicionais nós precisamos mudar? E para mudar prática, nós precisamos mudar cabeças, né? Desconstruir modelos. E isso não é um processo rápido, é um processo que vai se dando, né, na formação, no aprendizado, e isso envolve um conjunto de investimentos, né, que vai no modelo organizacional, no modelo de curso, mas também na formação docente. ¿Necesitan innovar las organizaciones que se dedican a la formación en general y los profesionales sanitarios en particular para formar personas innovadoras? ¿De qué forma? Repita aí, por favor, porque eu acho que para não me repetir na resposta. Antes era, necesitamos innovar en nuestra forma de aprender. Sí, y ahora, ¿necesitan innovar las organizaciones que se dedican a la formación? Ah, sim, que era um outro ponto que eu gostaria de falar. Nós precisamos também inovar nas nossas arquiteturas curriculares, né? Na arquitetura e nos modelos das nossas universidades, das nossas instituições de ensino. Este também é um outro desafio que nós temos feito lá no Brasil. Nós temos, por exemplo, universidades, estamos criando muitos cursos, né? E temos universidades, inclusive no estado da Bahia, que é onde nós estamos, que tem investido neste novo modelo universitário, né? Onde todos os alunos ingressam, né, no chamado bacharelado interdisciplinar. Então, eu tenho o bacharelado interdisciplinar em saúde, eu tenho o bacharelado interdisciplinar em ciências humanas, eu tenho o bacharelado interdisciplinar em artes. Ele fazem 2 anos e a partir daí é que fazem as escolhas por os diferentes cursos de saúde, por exemplo. Se eu ingresso no bacharelado interdisciplinar de saúde. Então, eu tenho um entendimento do campo da saúde de tal forma que eu só faço a minha opção de escolha se vou para medicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, ao longo desses 2 anos. E aí sim é que migro para os diferentes cursos. O que é que isso tem quer dizer, amplia o conhecimento mais geral do profissional
ele tem um entendimento do complexo da saúde como um todo, porque um dos grandes problemas é que muitos dos nossos profissionais de saúde chegam ao sistema sem conhecer o sistema, né? Então, a gente tem curso que investe nesse conhecimento da política, o que é a política de saúde, o que é a reforma sanitária brasileira, o que é que se pretende com isso, o que é o Sistema Único de Saúde, mas eu tenho um curso com muita fragilidade. Então, quando você investe no modelo em que todos entram, né, conhecendo este complexo, você tem um profissional muito mais qualificado quando eles ingressam nos diferentes cursos. Porque a questão é, eu estou me dando conta, enquanto profissional do sistema onde eu estou inserindo, de que política é essa, ou eu saio tecnicamente competente, eu sei prescrever, eu sei realizar determinados procedimentos, no entanto, né, eu não entendo os determinantes sociais do processo de saúde e doença, eu não sei lidar com o meu usuário, portanto, eu prescrevo algo que está muito distante da realidade dele. Enfim, são questões, né, que dentro do modelo e do processo de ensino das nossas universidades, nós também estamos precisando rever. Porque temos enfrentado, nessas mudanças, né, que estamos fazendo, resistências dentro da própria universidade. E aí você tem todas as dimensões burocráticas, que você faz um projeto político-pedagógico bastante inovador. No entanto, você tem que adequar as regras de uma burocracia que está pautada, né, em disciplinas, e isso não é uma coisa fácil da gente ir, né, mudando. Como dizia Marx, mudamos com as condições que a história oferece, não com a necessidade e a rapidez que queremos para o sistema que desejamos. ¿Necesitan innovar las organizaciones sanitarias para generar contextos que potencien la innovación? Sim, também. Eu acho que nós temos investido muito nas tecnologias duras, por exemplo, mas precisamos investir porque os processos eles acontecem porque as pessoas estão atuando sobre ele, né? E precisamos também de um investimento, por isso que não pode ser desarticulado da formação, para aportar essas inovações, né? Quer dizer, qual é a condição que uma instituição de saúde tem, né, para caminharmos mais rapidamente em processos inovadores que vão dar conta de consolidar o sistema que desenhamos, né? Nós temos um sistema, o Sistema Único de Saúde brasileiro é um dos, que no seu projeto, dos mais avançados, né? No entanto, nós temos as características do Estado brasileiro que tem, em alguns momentos, feito com que esse processo caminhe muito lentamente na perspectiva mais inovadora, né? Então, eu acho que aí precisamos investir mais nas avaliações e no acompanhamento e no desempenho dos profissionais, né? E na organização dos processos de trabalho, tendo, né, um gestor, por exemplo, do processo de trabalho que pense o funcionamento desses internamente nessas instituições, que, claro, que pense na tecnologia, mas reflita também sobre a incorporação tecnológica de uma forma mais crítica, mas que a gente não apenas incorpore a tecnologia acriticamente, mas invista também no trabalho das equipes que estão atuando no atendimento, aí na perspectiva da humanização, tanto dos profissionais como dos usuários, né? Agora mesmo eu estou indo para uma mesa onde nós fizemos uma pesquisa da saúde do trabalhador da saúde, né? E o sofrimento é muito grande, gerado por condições de trabalho, inclusive, né? Então, essas questões nós precisamos dar conta. Temos estudos que demonstram, então, as evidências estão postas, né? Cabe ao gestor, né, acelerar processos para que essas inovações aportem num terreno e num solo mais fértil para que elas possam ter um impacto sobre a qualidade de vida e saúde da população como um todo. Modificar las competencias que deben desarrollar los profesionales sanitarios en su formación reglada. La repito. Modificar las competencias que deben desarrollar los profesionales sanitarios en su formación reglada. ¿De qué manera impacta o puede impactar en la demografía sanitaria? Bom, aí eu não tenho dúvida, porque nós temos necessidades que dizem respeito ao perfil epidemiológico da população. Esse perfil epidemiológico está vinculado aos determinantes sociais do processo saúde e doença e, portanto, lidar melhor
com as características, e aí as características de país para país. Né? Nós temos a Espanha com determinadas características, nós temos o Brasil com outras, e não podemos simplesmente copiar e colar modelos, nós precisamos adequar e adaptar esses modelos às necessidades locais desses diferentes países. E no Brasil, né, com a dimensão que ele tem, nós temos vários Brasis, nós temos regiões de saúde que são muito diferentes, nós temos estados brasileiros que são muito diferentes e, portanto, nós precisamos tratar isso com a complexidade que isso requer. Portanto, se nós investimos a partir se eu conheço o perfil epidemiológico da população, né, se eu conheço as necessidades de saúde e se eu conheço as minhas competências enquanto profissional para atender a essas necessidades, eu acho que aí caminhamos bem no sentido de produzir efeitos, que eu acho que é esse o nosso grande desafio. Que impactos podemos gerar na qualidade de vida da população. Então, se eu consigo, né, identificar essas necessidades, e eu acho que isso nós temos avançado, nós temos estudos, evidências que demonstram a necessidade. Nós estamos aí no Brasil com o programa Mais Médicos, que foi o grande investimento, né, do governo brasileiro ultimamente, com o objetivo de poder preencher esses vazios assistenciais. Então, na medida em que... Mas eu não posso simplesmente trazer os médicos e colocá-los lá. Né? Eu preciso saber para cada estado e para cada região quais são as necessidades de saúde dessa população. Então, quando eu tenho esta informação, por isso que eu não posso desconectar o conhecimento das habilidades e das atitudes, né? Que é o que o Mário Testa, que é um grande estudioso da nossa área, coloca: a atitude e a aptidão crítica. Eu preciso conhecer a realidade, saber que ferramentas eu posso dispor para atuar, por isso eu preciso formar bem, e quais são as necessidades do processo de trabalho. Quer dizer, se eu consigo, né, dar essas respostas, eu consigo avançar em relação à reforma sanitária necessária. Bien. Ok? Listo. Bem? Muchísimas gracias.